Olá, caros estudantes, vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos falar um pouco sobre arrays em PHP. Vamos lá. Nós temos aqui alguns projetos. O último projeto que eu criei aqui foi o projeto PHP 1. Vamos utilizar esse mesmo projeto. Vamos lá. Então aqui eu tenho aqui algumas páginas. Vamos criar aqui uma pequena página para rodar, criar algum array aqui e imprimir as informações do array. Vamos lá. Bom, botão direito, aqui arquivos de código fonte, novo arquivo PHP. Vamos dar esse nome de, vamos vir aqui, clientes, pode ser, cliente, pessoas. Tá, vamos finalizar. Então crio aqui a página pessoas.php. Vamos aumentar um pouco a fonte aqui. Tá, vamos excluir essa informação daqui. Ok. Vamos criar aqui um array de pessoas. Então vamos lá. Então dólar pessoas igual a array. Essa é uma das formas de criar array. Array. Aí eu coloco lá 1 igual, né? Faço uma setinha. Aí coloco aqui. Vamos ver aqui um. Aqui José da Silva Xavier. Vamos acrescentar mais um outro aqui. Vírgula 2. Ok. Vamos acrescentar mais pelo menos mais uns 3. Continuando, vamos lá, 4. Vamos ver quem é que eu vou colocar aqui. Maria Quitéria. Cinco. Ok. Já temos aqui algumas pessoas, né, montando o nosso array. Então, essa é uma das formas de criar arrays em PHP. Dessa forma, assim, declarando, né, uma variável e chamando uma função array e acrescentando as informações separadas por vírgula. Então, aqui, agora eu vou criar uma pequena estrutura lógica aqui para poder imprimir o nome dessas pessoas na tela do navegador. Então, vamos lá, vamos criar aqui um for, estrutura for, abre e fecha parênteses aqui, chaves, perdão. Então aqui eu vou colocar $k, começando no zero, $k menor que count, né? A função count me retorna quantos elementos tem armazenados no array. Então o array pessoas, né, ele tem 5 elementos, então ele vai contar de 0 até 4 no caso, que o array começa com 0, né? E aqui eu vou incrementar o k, o $k mais. Então aqui eu vou usar o seguinte comando, echo. Vamos imprimir, simplesmente uma impressão simples, depois vamos sofisticar um pouco mais. Echo $pessoas, colchete, $k da posição K. Então vai imprimir a pessoa da posição K. E aqui BR break row para ele quebrar a linha.
Vamos testar para ver o que acontece. Então vamos lá. Se eu pegar essa página e rodar, mandar executar, é importante o seguinte, é importante que o champ, né, o Apache esteja rodando. Então o meu aqui já está rodando, está tudo funcionando corretinho, né? Então ele vai, a página vai executar. Então vamos lá. Executar arquivo. Ok, ele imprimiu todo mundo aqui. Ele cometeu um erro aqui. Offset 0, ele deixou de imprimir um aqui. Vamos ver, na linha 9, ocorreu um pequeno erro. Ele estourou o array aqui. Menor que count, começando no 0. Posição K. Count, pessoas. Ele deixou de imprimir o último aqui. Por que será? Ele estourou o array. Onde é offset 0. Estourou o tamanho do array. Imprimiu até Maria Quitéria. Qual foi o erro que ocorreu aqui? Vamos olhar. K, não, começando no 0, K menor aqui. K recebe 0. Aparentemente está ok, mas está dando aquele erro lá, ele estourou o array. Ah, sim, correto. É porque eu comecei com 1, né? Então aqui por 0, então o array a posição 0, né? Então seria eu teria que colocar aqui começar aqui na verdade com 0, né? 1, 2, 3, 4, certo? Que partindo do 0 ele vai executar com 5 posições. Então vamos rodar, executar arquivo. Ok, perfeito, certo? É interessante esses erros que ocorrem que a gente acaba observando. Então aqui eu tenho que começar com 0, né, para evitar os erros, porque eu vou variar de 0 até o tamanho, né? Então, se eu tentar, por exemplo, imprimir, porque o último ali ele imprimiu pessoas, dólar, pessoas, vai dar um erro bem aqui, dólar, perdão, 5, né? Então, eco, pessoas 5, esse pontinho aqui faz a concatenação BR, era isso que estava ocorrendo, ele tinha estourado o array, né? Então ele deve dar um erro bem aqui. Então vamos lá, F5, ó, correto. Então, por quê? Porque não existe a posição 5 do array, existem 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5, mas no entanto vai de 0 até 4, por isso que dá esse erro. Então a lógica anterior estava incorreta. Bom, interessante esse erro, né? A gente observou aqui e corrigiu de imediato. Bom, vamos incrementar aqui, vamos melhorar um pouco essa página. Em vez de eu imprimir simplesmente o nome, né? Vamos dar um F5 para tirar, simplesmente imprimir o nome, vamos fazer o seguinte, vamos aqui colocar, imprimir em formato de tabela. Então, vamos colocar aqui então o seguinte, echo, vamos imprimir as tags HTML de formatação HTML para o navegador entender. Então vamos botar aqui menor table border igual 0. Perfeito. E aqui echo, vamos botar assim tr echo td não, vamos colocar aqui th, que é a tag de cabeçalho, e vamos colocar aqui nome da pessoa barra th, ponto e vírgula. Tá, aí daí para frente nós vamos imprimir as linhas, aqui no final vamos ter que fechar a tabela, né? Então echo perdão, que é aspa barra table,
ponto e vírgula, não esqueça do ponto e vírgula. Então, daqui para frente nós vamos imprimir, vou separar aqui, nesse for, aqui nós vamos imprimir as linhas da tabela. Então, em vez de imprimir assim de forma direta, vamos colocar aqui a formatação de tabela. Então, primeira vez, vamos colocar aqui um eco tr, essa linha, ponto e vírgula, e aqui um eco barra tr, fechando a linha da tabela. E aqui vamos colocar o seguinte, td, e esse em vez de ser br vai ser barra td. Vamos executar lá, é só ir na página e pressionar, perdão, é só ir na página e pressionar F5. Na página, pressionar F5. Ok, nome da pessoa. Faltou aqui, porque está imprimindo no formato de tabela, mas para destacar a tabela, vamos colocar aqui um table border igual a 1. Certo? Então vamos imprimir aqui. Ó. Salvar, Ctrl S. F5, ok. Então está imprimindo aqui a nossa tabela. Agora vamos fazer mais um melhoramento aqui nessa impressão dessa tela, dessa tabela. Cada linha que foi impressa, a primeira linha não vai ter cor, a segunda vai ter uma cor. A segunda linha, a cor branca, vamos dizer cinza. Na primeira linha será branco, né? A segunda linha será cinza, a terceira linha será branco, a quarta linha será cinza. Ou seja, as linhas pares serão cinza, vai formar um efeito de grid aqui. Vamos lá, então, aqui é simples. Simplesmente eu vou usar esse contador, que é o K. Né? Eu vou verificar, eu vou fazer assim, vou perguntar se, né, if K, né, o módulo dele por 2, esse operador aqui significa resto da divisão. Bom, se eu dividir um número por 2 e sobrar 0, né, significa que o número é par. Né? Então, nesse caso, eu vou dizer que a cor, então, vamos fazer aqui, ó, vou criar uma variável cor, vai ser A0, vamos testar essa, A0, A0. Faltou aqui o cerquilha, né? O hashtag. Ok, então a nossa cor, quando ele for par, a nossa cor vai ser essa. Bom, quando ele não for par, vai ser a cor padrão. Então vou dizer que a cor padrão vai ser aqui hashtag branco, né? FFFFFF. Ok. Vamos rodar lá F5, né? Ah, ok. Bom, o fato de eu ter declarado a cor não implica em nada. Eu só disse que é como. Eu tenho que dizer que na tabela, né, que a linha vai ser BG color, vai ser essa cor. Vamos botar aqui cor. Ok. Agora, se eu for lá e mandar testar F5, perfeito. A nossa cor aqui, então, consegui formar um efeito de grid aqui. Correto? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre arrays era exatamente isso. Né? Algum outro conteúdo podemos deixar para uma próxima oportunidade. Até a próxima.